para tentar conter o desgaste na relação entre o ministro André Mendonça, do STF, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o presidente Lula, articula uma reunião entre as duas partes. Esse encontro deve acontecer já no começo da próxima semana. Mendonça é o relator do caso Master e da investigação sobre Lulinha, em ações consideradas sensíveis e de alto impacto para o governo, especialmente em período de eleições. A crise gira em torno da desconfiança entre integrantes da PF e do gabinete do ministro sobre o ritmo das investigações, além dos vazamentos de informações. O encontro entre André Mendonça e Andrei Rodrigues deve ser mediado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. Além disso, o advogado-geral da União, Jorge Messias, resiste à pressão feita pela PF contra Mendonça em mais uma tentativa para não aumentar ainda mais a tensão. A AGU se recusa a acionar a justiça contra medidas do ministro do STF no caso INSS, preferindo solução extrajudicial. Olha, uma coisa que me preocupa muito nessa notícia, e em outras recentes, ontem aqui nós falamos de um caso, lá no Rio Grande do Norte, você tinha o tal do Pichuleco, que é um boneco, uma caricatura gigante, de um personagem fictício, presidiário, que tem uma barba. Este é o cenário, não tem um nome escrito, não tem nada. Tem o 13 e o 171. É isso, tá lá. Aí o Lula estava visitando o Rio Grande do Norte. Neste ato ali, né, de protesto, que era um protesto contra a visita do Lula, estava o deputado federal General Girão e um dos candidatos do PL, Josemar Varela, que é candidato a deputado estadual lá no Rio Grande do Norte. E aí, antes do Lula passar pela avenida onde estava este pichuleco, para dois carros com sirenes, carros disfarçados e tal, e descem dois agentes da Polícia Federal, que se identificam, apresentam distintivo e tal. E assim, sem delongas, eles estavam filmando ao vivo. E aí, sem mais delongas, eles mandam abaixar o boneco. Não, vocês têm que abaixar o boneco. Pode ficar com a faixa, pode protestar, mas o boneco você tem que abaixar. E aí chega o deputado, o candidato e tal, não, mas como assim? Isso aí é crime contra a honra. O deputado Eduardo aqui, doutor Eduardo aqui até nos explicou ontem que nem caberia a PF apurar esse tipo de crime, ainda mais por antecedência, né? O ofendido não havia denunciado ninguém. Aí a Polícia Federal vai e manda tirar. O deputado, muito bem feito, se recusou a retirar e tal, e no fim o boneco ficou lá. Vejam, agentes da Polícia Federal. A Polícia Federal não é um órgão de governo. A Polícia Federal é um órgão de Estado. Estão no Rio Grande do Norte mandando tirar boneco. Enquanto as investigações do Lulinha feitas pela mesma PF, travada. Que é isso? Tenham mais respeito com a instituição Polícia Federal. Vocês não estão servindo a um governo. Vocês não estão servindo a um presidente. Vocês servem ao Estado brasileiro. Tenham respeito a este Estado. Tenham respeito aos cidadãos. Tenham respeito a quem sustenta essa instituição. Isso é um absurdo. Tem que mediar reunião entre o ministro do Supremo e Polícia Federal. Obedeçam o ministro! Quando as ordens vinham do gabinete de Alexandre de Moraes, quantos questionamentos o diretor da Polícia Federal fez? Quantas reuniões foram necessárias para conciliar os interesses da Polícia Federal e de Alexandre de Moraes? Nenhuma! Porque os interesses eram os mesmos. Não estão agindo como uma instituição de respeito. E digo mais, estão agindo com interesse eleitoral. E isso é triste. Isso é triste, lamentável, porque existem muitos agentes da Polícia Federal de respeito, que fazem um trabalho digno. Delegados que prezam pelo seu posto. Investigadores que se arriscam. E vocês, que estão utilizando politicamente a polícia, estão manchando a história da instituição.
Tenham vergonha na cara de vocês! Dito isso, colocado este ponto, me parece, infelizmente, que estão tentando de qualquer forma, doutor Eduardo, transformar essas investigações envolvendo o Lulinha em uma questão política, quando na verdade é uma questão técnica. O que nós temos que descobrir aqui, o que a PF precisa descobrir e o que o ministro André Mendonça está tentando descobrir é: houve ou não houve tráfico de influência? Houve ou não houve crime por parte de Lulinha? Houve ou não houve envolvimento do governo? A gente precisa retomar esse debate técnico e sobre o direito. Perfeito, Rod. Inclusive, eu concordo totalmente, integralmente com o seu comentário, né? Até porque a gente sabe muito bem, essa postura é o que virou NKVD. Qual que é a próxima etapa da atuação destes agentes? A gente sabe que tem muita gente séria lá dentro, né? Inclusive, qual que é a próxima etapa, então? A gente sabe, a NKVD foi responsável pela morte do jornalista inglês Gareth Jones, ele que fez a denúncia do Holodomor para o mundo. Inclusive tem um filme A Sombra de Stalin, um filme de 2019. Não aconselho ninguém a assistir com criança, nem menor de idade, e não aconselho também a assistir se você for sensível. Porque é justamente a história do Gareth Jones, ele se deparando na Ucrânia, com o holocausto ucraniano, exatamente, e aí ao retornar ao Reino Unido, ele faz a denúncia, ainda tentaram sabotar, prejudicá-lo, e aí posteriormente, salvo engano, em 39, no final da década de 30, ele foi morto por agentes da NKVD. Então, qual que é a próxima etapa? Né? A condução do ministro André Mendonça, como relator, é pautado, primeiro, na letra da lei, segundo, em critérios objetivos. A gente está confundindo a situação pelo Brasil, né? E até tem uma finalidade, tem método nisso, porque a subjetividade do julgador, por causa do ativismo judicial, não é algo comum. Tá? O ministro André Mendonça, ele não é protagonista da investigação. A investigação é realizada pela Polícia Federal. Então toda a homologação dentro da legalidade ou qualquer legalidade que seja apontada será feita pelo relator. O relator não é um personagem, um ator de investigação. Então percebam como foi contaminada a percepção popular envolvendo a condução de investigação quando tem a competência originária no Supremo Tribunal Federal. E aí agora a gente tem esse caso, em que precisa, a gente sabe, né, o atual presidente da República acaba colocando o ministro da Justiça, Wellington Costa e Silva, salvo engano, o nome dele é esse, né? Isso. O ministro da Justiça, porque ele teria mais diálogo com o ministro André Mendonça para fazer uma sondagem, uma negociação de quê? Você vai negociar o quê? Honestamente, que tipo de abordagem se fará, se cogita, se especula fazer com o ministro André Mendonça, relator que até aqui não dá entrevista sobre, ele está agindo de forma técnica, já foi, certa forma, passou por uma situação indesejada, para dizer aqui de forma mais polida, naquela sessão da segunda turma, depois um colega participou da TV Cultura, no programa Roda Viva, novamente se repetir na mesma situação, eventualmente tem uma lava-jato, não pode ocorrer um lava-jatismo. Que situação é essa? E aí, um ministro de Estado vinculado, obviamente, o ministro de Estado é vinculado ao Executivo. Ele é apontado, escalado para fazer essa sondagem com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é relator de investigação do filho do presidente da República. E aí, o chefe-geral da Polícia Federal está tudo bem? Vale lembrar que foi noticiado no início do mês, salvo engano, pela CNN. Foi noticiado no início desse mês que estava tendo um entrevero, um desentendimento entre o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, justamente por insubordinação, falando que o André Rodrigues estava mais alinhado aos anseios da presidência da República, do presidente da República, do que propriamente as ordens do Ministério da Justiça. Vejam você, então, já que a gente precisa de alguém para ir lá conversar e a gente não tem um campo aberto de diálogo, vai você que conseguiu conversar com o Mendonça, que também pediu imparcialidade para esse mesmo ministro de Justiça na condução da Polícia Federal e nas eventuais investigações. Concluo meu raciocínio. A indisposição de um chefe-geral da Polícia Federal com um ministro relator é um completo absurdo. Diz mais sobre a condução das investigações atualmente do que propriamente a reclamação ou qualquer
queixa que se teria envolvendo decisões do ministro Alexandre de Moraes, que claramente é um ministro com uma atitude mais de ativismo judicial. Então, assim sendo, como você ou como a velha imprensa noticia com normalidade que o chefe-geral, o diretor-geral da Polícia Federal está tendo uma indisposição ou uma tensão com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é relator da investigação. Isso é um completo absurdo, não tem nem margem para você abordar nesse sentido, Holliday. E aí, bem, quando a gente compara essas atitudes, né, tanto de Alexandre de Moraes naqueles inquéritos anteriores envolvendo o 8 de janeiro, o próprio inquérito das fake news que não acaba, não é bizarro, esse inquérito ainda tá, é só uma loucura. A gente percebe que Alexandre de Moraes deu ao STF, na condução dos inquéritos, um caráter muito político. Tanto que ele fazia questão de comentar constantemente fora dos autos, né? Isso que o doutor Eduardo trouxe é muito importante. Ele vivia dando entrevista, ia pra palestra, chegou a fazer piadinha, ainda vão prender muita gente, não sei o quê. Numa das faculdades chegou a dizer, eu tenho que voltar, que eu tenho que assinar não sei o quê. E aí depois, multa pra aplicar. Muita multa pra aplicar. Enfim, transformou o inquérito num verdadeiro show e o julgamento mais ainda, né? E a Polícia Federal compactuou com este show, seguiu no ritmo de Alexandre de Moraes. E aí me parece que agora, quando nós olhamos para a condução que André Mendonça vem fazendo dessas investigações, do INSS, do Banco Master, e que inevitavelmente acaba envolvendo o Lulinha e, portanto, o governo, a gente percebe uma postura completamente diferente. Quer dizer, é justamente a postura que o STF deveria recuperar. Aliás, é a postura que o STF nunca deveria ter perdido, né? Pois é. E agora eu queria perguntar aqui, cadê os artistas, cadê os jornalistas, cadê a imprensa que diziam que o Bolsonaro era um ditador? 4 anos de Bolsonaro, não teve um opositor preso, não teve um pichuleco derrubado, não teve um cartaz retirado, não teve um jornalista preso, né? O brasileiro não tem memória curta. Passaram toda a campanha de 22, vão passar mais essa campanha dizendo que a direita é autoritária, que a direita é totalitária, mas a prática é outra. Em 24, Holliday, agora ano retrasado, eu fui ao evento do Lula em Osasco e cometi o terrível crime de puxar um coro de Lula ladrão. Esse simples ato me fez ser enquadrado pela Polícia Federal por alguns agentes bem truculentos. E eu fiquei 1 ano, como eu publicizei, 1 ano no inquérito da Polícia Federal. Eu não tive nem direito a depoimento digital, tive que ir para Brasília 3 ou 4 vezes depor, porque ali o ministro, à época, Lewandowski, entendeu também a mesma questão que eu, ali com outros companheiros, estávamos fazendo um ataque à honra do presidente da República. Ou seja, essa gente que diz que nós somos autoritários, que nós somos entusiastas de ditaduras, são os primeiros a perseguir, são os primeiros a censurar, são os primeiros a calar, né? E é assustador. Agora, eu parabenizo o ministro André Mendonça e deixo aqui, é importante registrar mais um legado positivo do governo Bolsonaro, porque a gente vê um ministro do Bolsonaro sendo altivo contra a corrupção, sendo altivo contra o sistema, ao passo que outros ministros não tiveram essa postura, né? Alexandre de Moraes foi um legado negativo do Michel Temer, e todo o resto ali basicamente foi um legado negativo também do PT. Então fica muito claro, e é importante que, sobretudo agora em ano eleitoral, a gente relembre quem é que realmente, quando tem o sistema na mão, quando tem o poder na mão, coloca as garrinhas de fora. A PF é uma instituição séria, uma instituição que presta grandes serviços ao Brasil. Agora, ditadura é isso, toda ditadura é isso. Quando há um abuso de poder, quando há uma desvirtuação do que é o poder, sempre vai haver delegado, agente, alguns agentes públicos que tomam gosto pela coisa e acabam se comportando também como ditadores. É muito triste, mas eu espero que isso tenha um fim esse ano. Como disse Alexandre de Moraes recentemente, eu achei essa frase um absurdo. Ele dizendo que os candidatos têm que ter medo, né? Porque é só na base do medo que você vai combater a fake news. No caso, ele estava falando ali da inteligência artificial nas eleições. Mas a verdade é que ele estendeu isso para tudo. Você vê, mesmo essa história que o Ben acabou de nos contar aqui, esse inquérito ia dar alguma coisa, balela, claro que não. É uma tentativa de intimidar, de pressionar, de criar um ambiente onde as pessoas não se sintam confortáveis para
falar. E assim você vai lentamente avançando na censura, lentamente tirando as nossas liberdades. E muitas vezes você usa algumas pautas que têm até uma certa popularidade justamente para avançar com a censura, que é o que nós temos agora aqui na nossa próxima pauta.